tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos mais uma tarde maravilhosa e divina envolver-nos com esses grandes mentores que aqui estão junto conosco. Um desses, né, José de Mococa, que é o mentor da casa, que está nos favorecendo para que possamos estar nos melhorando intimamente. E a nossa melhora interior está de acordo com a nossa vontade, a nossa fé e a nossa capacitação de querermos melhorar. Ou seja, precisa a participação de nós também, para que possamos, através de nós, ajudarmos a Deus e a esses grandes mentores para sairmos daqui ainda melhores. E vamos melhorar. Com a graça de Deus Jesus, vamos alcançar. Muito já alcançamos. Se estivermos olhando lá para trás, né, até hoje, muito já alcançamos. E vamos alcançar cada vez mais. É a mesma coisa que tomar um antibiótico, né? Temos uns 14 dias do antibiótico, por exemplo, né? Temos que ter paciência e deixar que esse antibiótico faça efeito e cumprir com esses 14 dias. Assim se faz com a reencarnação. Temos que ter a paciência no medicamento maravilhoso e divino de reencarnar, para que possamos estar todos os dias tendo a oportunidade de estarmos lapidando o nosso interior e sairmos daqui melhor. Quer melhor medicação do que o melhor antibiótico, do que a própria reencarnação? A reencarnação é uma bênção divina para que possamos aqui aprender e quando estivermos do outro lado da vida, estarmos usufruindo de tudo que aprendemos, de tudo principalmente que praticamos, pois sem prática seremos, infelizmente, só teoria. E teoria não nos leva a nada. Precisamos ter a prática do amor ao próximo, da benevolência, da paz para os nossos semelhantes. Se assim fizermos, alcançaremos melhores condições vibracionais e espirituais. Ajudaremos mais pessoas, pois a finalidade do homem na Terra, ou a finalidade de nós na Terra é evoluirmos. Mas nunca vamos evoluir sozinhos. Temos que levar junto conosco aqueles que estão ao nosso lado, não importa quem sejam eles. Não estamos e jamais podemos julgar, como diz Jesus. Não julgais para não ser julgados. Temos que carregar aqueles irmãos sem julgamento algum, darmos as mãos a eles, independente de religião, política, enfim, qualquer coisa que seja. Temos que dar as mãos e seguirmos juntos, para entendermos o que Jesus veio trazer para nós na Terra, que é só o amor, que é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Só o amor estará fazendo realmente o lapidando, ou envolvendo-nos naquilo que precisamos. Olhar os nossos irmãos em profundidade, não superficialmente. E somos profundos, viu, meus irmãos? Somos profundos porque carregamos Deus dentro de nós mesmos. Carregamos a essência de Deus em nós mesmos. Somos criaturas de Deus. Então só podemos carregar Deus dentro da gente. Não é isso, gente? Gente, hoje quem vai falar vai ser a nossa irmãzinha Priscila. Nossa irmãzinha Priscila vai fazer uma substituição, né, Priscila? Fazer uma substituição para o Márcio. Então ela vai estar falando hoje sobre frustrações, tá bom? Já estou ficando frustrado só de pensar. Então vamos falar sobre frustração. Então, Priscila, fica à vontade, né, de Deus, boa palestra para você, tá bom? A Priscila só faz palestra boa, quando ela fala mal de... Boa tarde a todos. Boa tarde. Então nos sintamos todos muito envolvidos, como já nos sentimos aqui perante a espiritualidade maior. E vamos dando início falando então um pouquinho sobre as frustrações. Nós temos vivido muitos momentos em que, na verdade, nós estamos nos frustrando e às vezes nos decepcionando. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vem nos trazer uma lição muito interessante, cujo título é Frustrações e Dependências. O que acontece quando nós, muitas vezes na vida, somos bebezinhos e ali estamos no regaço de nossa mamãe? A nossa mamãe vai lá, nos atende, dá o nosso leite, dá o nosso alimento, está ali a brincar sempre conosco quando nós somos nenéns. No entanto, o que acontece logo mais para frente? A mamãe nem sempre nos atende. Muitas vezes nós vamos encontrando perante o meio do caminho limitações às nossas ações, aos nossos desejos e atos. Essas limitações nos são naturais para o nosso desenvolvimento e para a nossa formação psíquica, para a nossa formação psicológica.
pois que o ser, como a gente vê na psicanálise, ele na verdade ele anseia, ele deseja, ele quer estar a buscar, como num senso de mesmo onipotência. A nossa psicóloga aqui poderia até muito bem nos dizer sobre isso. Aquele serzinho, ele sente, na verdade, uma ânsia de estar a tudo e a todos abrangendo. E o que vai acontecer então? Essas limitações vão fazer com que o ser instaure dentro do seu coração o entendimento ou a percepção de que existe o outro. Daí entra a alteridade. A existência do outro me faz entrever, me faz entreter no meu coração que existem regras, existem limitações para os meus desejos, para as minhas vontades. No entanto, nós muitas vezes, quando na infância mesmo, temos certos traumas, vamos adquirindo certos receios, sejam por inúmeros motivos quaisquer que sejam. E se a gente não aprende a se estruturar de forma firme, forte, aprendendo a lidar com estes embates da vida, muitas vezes nós podemos nos sentir mexidos. E aí adentra a nossa irmã Joana. Frustração, lá atrás do latim, ele tem um significado basicamente de um engano vão, né? São duas palavras que se conjugam na sua etimologia e que vão dar a denotação de uma enganação aos nossos psíquicos. Ou seja, quando nós ansiamos algo e não podemos obtê-lo, nós ficamos como? Muitas vezes tristes, desanimados. Nós muitas vezes nos sentimos incapacitados, sentimos que não podemos, diante das frustrações que nos achegam, que sempre nos batem. Nós vamos criando psiquicamente em nossa mente a ideia de que não podemos, de que não conseguimos, nos limitamos. E então Joana nos diz: o homem psicológico saudável é aquele homem que não se encontra em instabilidade. Ele sabe viver o seu momento presente no agora. A nossa irmã Graça nos trouxe uma palestra certa feita muito bonita sobre o livro O Poder do Agora. O agora, o viver plenamente, integralmente naquele momento, de estarmos colocando a nossa alma com relação ao momento em que aqui estamos. Então, nós aprendemos naquele dia que muitas vezes nós ficamos com a mente tão ansiosa no futuro, pensamos tanto, ansiamos tanto, ambicionamos o futuro, ou então, muitas vezes, ficamos tristes com o passado, ficamos desanimados, pois aquilo que era para acontecer não aconteceu, frustrados. Ficamos então buscando dentro de nós algo que possa substituir ou preencher aquilo que possa ser um certo vazio em nossos corações. Então o que acontece? Nós vamos criando no nosso psíquico um mecanismo de dependência emocional. Transferimos aquilo que nós, se estivéssemos saudáveis, se estivéssemos firmes, estivéssemos movimentando a ação toda para todas aquelas motivações enobrecedoras, engrandecedoras, se nós estivéssemos despertos e vivendo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma para o momento do agora, nós então vamos criando em nós uma instabilidade se assim não vivermos no momento presente, de colocar toda a nossa energia, todo o nosso amor, todo o nosso sentimento em todos os momentos que nós devemos viver, pois que nós sabemos, tudo aquilo que nós passamos, nós temos que passar, nós temos que superar. Tanto é que Joana de Ângeles, já logo na própria concepção do livro, não nos apresenta o título Vida, Problemas e Soluções, porque a palavra problema, muitas vezes, se nós a repetirmos tantas vezes, parece que é uma coisa insuperável, parece que é uma coisa, uma barreira que nós não vamos transpor. Não, ela coloca desafios e soluções, ou seja, é para nós superarmos. Desafio é como se nós
estivéssemos sendo colocados à prova para que nós possamos angariar outras qualidades dentro de nosso ser e assim crescermos espiritualmente. Eu nem gosto de beber água. Então, a Joana de Ângeles vai mostrar pra gente nesse livro que o homem psicológico saudável é aquele que, vivendo plenamente no seu momento presente, ele é capaz de planejar com segurança o seu futuro. Ele é capaz de olhar para o passado, para as lições do passado e não ficar com aquela melancolia, com aqueles sentimentos que na verdade nos deixam tristes. Ah, meu Deus, mas poderia ter sido assim, mas não foi. E se não foi, é uma lição, é um aprendizado para que nós possamos dar continuidade na nossa evolução. O homem que é estável emocionalmente, ele consegue viver não somente de forma plena, como a nossa irmã Joana de Ângeles coloca. O homem que consegue viver estável no seu campo do sentimento, ele na verdade pode sim ser plenamente feliz. Ele consegue ter bom ânimo perante tudo aquilo que se apresenta de obstáculos no seu caminho. Pois que, saibamos, as frustrações, as desesperações, os desânimos são fatores naturais, normais da oscilação da emoção humana. É uma coisa natural. Nós vamos senti-la, só que nós podemos escolher estar vivendo esta emoção repetidas vezes ou não. Podemos simplesmente virar a página, mudarmos a concepção deste sentimento, reciclarmos os nossos pensamentos e estarmos a viver de forma muito melhor, muito mais profunda e profundamente ligados uns aos outros. Quando nós chegamos, por exemplo, a esta casa de caridade e aqui estamos a comungar, a conversar, a falar, estamos a abraçar, nós estamos buscando no momento presente vivermos este presente da melhor forma possível que nos é aprazível dentro do nosso momento evolutivo. Ou seja, nós aqui estamos buscando um próximo passo, um próximo degrau em nossa evolução. E a Joana, ela é decisória naquilo que ela diz. O futuro, a beleza, o bem nos aguarda. Ainda que este, na verdade, bem ou aquilo que nós desejávamos não se realize, nós não podemos, de forma alguma, estarmos basicamente vivendo como se, meu Deus, não deu certo, não vai dar certo. Não! Se acontecer um empecilho, saibamos virar a página, porque o bem e o belo nos aguarda. O bem, ele vence sempre, sempre, sempre o mal. Não é assim que nós tanto ouvimos? E isso é universal, em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Muitas vezes, estes problemas, ou desafios que nos achegam e assomam as almas, são, na verdade, aquele cadinho que vai ali estar esquentando o diamante para que esta pedra esteja reluzindo no futuro. E cabe nós sabermos que, muitas vezes, nós devemos planejar a nossa vida. Devemos ter, sim, objetivos, metas, conhecermos os nossos propósitos de vida. Eu aprendi em um curso que eu fiz há pouco tempo, e apesar de não ser dentro da temática do Espiritismo, ele se casa muito com o Espiritismo, que poderíamos ocupar basicamente ou considerar 7 tipos de propósitos de vida diferentes. Um seria relacionado ao trabalho, outro seria relacionado ao plano espiritual, do nosso desenvolvimento espiritual, outro mais universal, ou seja, a forma como nós, cidadãos, nos relacionamos com o todo, outro ainda, de diversas formas, quando nós nos relacionamos com as nossas famílias, com as pessoas que estão do lado de nós, enfim, que é o objetivo familiar,
existem diversos tipos de propósitos que nós devemos estar observando para que nós possamos cumprir as nossas metas evolutivas. Então nós temos que observar em nós 3 coisas no planejamento, que não é do mundo dos negócios. Para a gente pensar assim no desenvolvimento pessoal, pensemos assim, que nós devemos fazer a previsão, a prevenção e a preparação. Isso eu também aprendi. O que vem a ser então a previsão? A previsão é quando nós lá observamos tudo aquilo que é necessário para que nós estejamos cumprindo a nossa meta. A prevenção é tudo aquilo que poderia dar errado, mas nós preparados não vamos estar dando o braço a torcer ou se desanimando, deixando aquilo simplesmente da forma como está. É, por exemplo, quando nós guardamos um dinheiro na poupança ou quando nós fazemos uma prece ao levantar da cama, pois que nós vamos estar angariando forças positivas para enfrentarmos os nossos dias. Isso também é prevenção. Vigiai e orai, orai e vigiai, né? Essa é a sequência correta, como alguns irmãos nos dizem. Então, o terceiro, na verdade, tipo de planejamento que devemos fazer é a preparação. Nos preparar para empreendermos e alcançarmos as nossas metas. E não ficarmos presos nas frustrações, gerando em nós o que a Joana de Ângeles nos diz, que é a dependência emocional. Então, nós vamos projetando no outro a responsabilidade que nos cabe. Muitas vezes, projetamos de maneira mesmo supersticiosa. Nós queremos milagres, nós queremos amuletos, como ela nos diz na lição. Nós queremos que tudo seja o mais rápido possível, não entendendo de que, na verdade, tudo depreende, demanda tempo, esforço persistente e bom ânimo, porque não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Ele é o caminho de nossos destinos. Ele é o caminho das nossas vidas. Se nós estamos tristes, se nós estamos desanimados, se os outros estão falando mal de nós, isso acontece, se os outros estão pensando isso ou aquilo, se nós estamos dando com a cara na parede, estejamos animados porque Jesus está conosco. Nós não devemos estar transferindo sempre dos nossos sentimentos, que são as propriedades, que é a propriedade mais valiosa que nós temos em nós, que é o nosso eu, para o externo. Ou seja, vivemos dependentes sempre daquilo que nos acontece na vida. Se aconteceu uma coisa legal, eu estou bem. Se não acontece, eu explodo. Eu fico com raiva, que é um sentimento também natural, que nós devemos regular. Ou eu então fico triste e desanimado. Não, nós devemos buscar, segundo a lição de Joana de Ângeles, estarmos nos estruturando. Uma boa estruturação é a prece. Uma boa estruturação é uma conversa com uma pessoa amiga. Uma boa estruturação é a vinda à casa espírita. Uma boa estruturação é o trabalho que nos enobrece. Quando nós transferimos todos aqueles sentimentos instáveis para superstições ou ainda para as outras pessoas, isso só nos prejudica. O outro, muitas vezes, vendo aquela carga pesada que muitas vezes nos envolve, que muitas vezes cria uma atmosfera em torno de nós, o que vai fazer? Muitas vezes não vai aguentar. Então, a pessoa até se afasta. E não é por maldade quando alguns se afastam, pois que é tão pesado, é tão negativo, que muitas vezes a própria pessoa precisa tomar um ar, fazer uma oração para aguentar, suportar, estar ali conseguindo. É isso que a Joana nos diz na lição. Então, nós devemos entender de que o outro, ele vai nos auxiliar, como a Joana nos diz. No entanto, ele não vai curar ou resolver a problemática que está em nós. Isso é impossível, porquanto o nosso irmão Alexandre nos diz que nós somos os médicos de nós mesmos. Em Missionários da Luz, ele é muito claro, ele é muito evidente, que nós, na verdade, conseguimos curar-nos quando nós
damos campo vibratório no sentimento, damos a possibilidade no campo sentimental para que estejamos renovando aquela energética desequilibrada que está dentro de nós. E a Joana também nos diz que o pensamento, como sendo a lâmpada, o fio condutor de tudo, ele deve estar sendo sempre regulado e controlado, gerenciado por nós mesmos. Não podemos deixar que as situações de fora estejam nos influenciando de tal forma que, por exemplo, nós possamos apresentar as síndromes do pânico, as síndromes de desesperação, as ansiedades, as depressões. Nessas coisas, na verdade, não podem nos influenciar desta forma. Nós devemos dar a volta por cima, sacudir a poeira das sandálias, como nos é dito, e estarmos levantando a cabeça, nos posturando, independente de como nós estejamos. Pois que a proposta que a espiritualidade maior nos traz não é de estarmos sendo perfeitos, sendo os maiorais, os melhores em todos os momentos, mas é o de darmos o melhor de nós no momento que se apresenta diante da nossa vida. É o melhor de nós, não é o mais perfeito de nós, porque nós não conseguiremos, não tem como, ainda não temos a ganga ou a bagagem de desenvolvimento espiritual para que nós possamos ser perfeitos, ou seja, todas essas experiências necessárias, cujas quais vão despertar esses potenciais que lá há milhões e milhões de anos nós seremos perfeitos. Ele necessita de tempo, necessita ser trabalhado, ele necessita de combustível e matéria-prima. Combustível esse principal, que é o amor. Sempre o amor. O amor cujo qual o irmão Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, vai nos dizer que ele se manifestará lá na frente como uma molécula que nós temos em abundância na atmosfera, que se chama nitrogênio. Nós estaremos no futuro vivendo como se fosse, ele nos diz. E esta molécula, ao que a leitura nos demonstra, ela só estará sendo absorvida por nós quando nós, modificados pelo amor e pela oportunização que Jesus nos faz no nosso caminho evolutivo, nós estaremos então tendo a oportunidade de vivermos em corpos melhores, pois que os espíritos estarão melhores. Nós temos no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 6, versículos 26 em diante, agora eu não lembro bem, Jesus nos dizendo sobre a confiança em Deus. A confiança que nós devemos ter, pois que muitas vezes, se o pão não nos chega à mesa, se estamos desempregados, se estamos com os pensamentos acelerados, se estamos em muitas situações difíceis, se vemos parentes, se vemos familiares, se vemos pessoas chorarem, muitas vezes nós vivemos numa ânsia de que a coisa melhore, nós vivemos numa ansiedade, queremos que isso melhore agora, queremos que a coisa tome uma proporção boa já, nós queremos que, meu Deus, e a gente leva aquela energia, aquela manifestação, em prece para Deus, meu Deus, ajuda, que melhore, e a gente fica na expectação de que a coisa se realize de pronto. Então Jesus nos diz, cada dia tem que ser vivido, cada dia o seu problema, a sua dor. Não olhais, não vês as aves no campo, que ainda não sendo seres humanos, estas são nutridas pelo Pai do céu, estas não se preocupam com o alimento que há de vir, não se preocupam se estarão sedentando a sua sede. Elas não estão a se preocupar se haverá necessidade de amanhã estar juntando um cantinho ou num cantinho mais gravetinhos para fazer
fazer o ninho dos seus filhos. Ela simplesmente vive e confia que no dia de amanhã o melhor se fará, que Deus estará fornecendo a estas avezinhas, filhazinhas desta ave maior, tudo aquilo de que necessita. Então Jesus nos mostra ainda, logo após o encontro, lá em Lucas, de Emaús, quando os apóstolos estavam tão desesperados pelo que tinha acontecido, 2 apóstolos caminhavam e eles estavam tão tristes, pois que o Cristo havia sido crucificado. Eles 2 ali então estavam conversando. Não sabes da notícia? Não sabes que o Cristo foi crucificado? E um terceiro caminhante se achegou destes e estava ali a convidá-los. Em seus corações estava ali a despertá-los para a realidade da vida eterna. Aquele caminhante que começou a conversar com aqueles 2, que começou então a levantar-lhes o ânimo, a os mostrar para aqueles 2 que havia necessidade de se ter fé, de que nada estava perdido. Na verdade, logo depois, mais à frente, descobriram que aquele caminhante era o Jesus ressuscitado. Era Jesus materializado. Ali estava o Mestre diante deles e estava convidando a estes para que logo após, no encontro com todos os apóstolos, ele estivesse perguntando a estes por que tantas dúvidas em seus corações, por que tanta falta de fé em seus corações, por que tantas ânsias em seus seres. Aqui estou, a vida continua, perdoou-os e continuou, foi em frente, seguiu o caminho e ainda nos mostrou que o caminho era o trabalho no bem. Reencontrando esses apóstolos todos reunidos, logo a anunciação de Maria, que tantos e tantos dos seus colegas, tantos e tantos dos seus amigos apóstolos, simplesmente duvidavam esta mulher que era muito bem vista, muito bem contada pelo nosso irmão Divaldo, Maria de Magdala, Maria Madalena, esta mulher que tantos pecados teve, tantas trevas em seus pensamentos e em seu coração esteve a sentir, que na verdade renovou-se completamente e esteve então a se modificar e viver para Jesus. Ela esteve vencendo e sendo a primeira mulher, junto com outras 2, a olhar, ver novamente ao Mestre Jesus. Nós, então, podemos observar que a nossa irmã Joana, ela nos mostra uma lição que é muito magnífica também no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela fala sobre a excelência do amor. Nós estivemos estudando há pouco tempo sobre os instintos primitivos que muitas vezes basicamente são um mecanismo do nosso comportamento, das nossas ações, que ainda preponderam porque somos espíritos muito novos. Nós aprendemos nessa excelência do amor que somos ainda tão novinhos, pois que nós saímos há pouco tempo do reino animal e carregamos instintos primevos que querem se manifestar como de uma forma muitas vezes comandatória, muitas vezes arrogante, impositiva. E ali a Joana vai nos mostrar, ali existe uma forma de amor primitiva, uma forma de amar ainda infantil. E o que acontece nessa forma de amar infantil? Ela passará para o processo de adolescência. Então, este amor que antes era primitivo, que antes era aquele amor abalado, aquele amor que queria dominar, controlar, vai passar a ser inseguro. Este amor inseguro, incerto, duvidoso, que muitas vezes nós vivemos em nossa caminhada, é um amor cujo qual vai viver em transição para o amor planificado, o amor maduro, da idade madura, amor este que é concreto, que doa
sem querer nada em troca, que quer simplesmente, incondicionalmente, o melhor daqueles que amamos. Que mãe não daria a sua vida por um filho? Que mãe não daria ao seu filho o seu pão? Que mãe não daria ao seu filho, se fosse necessário, todos os sentimentos para a sua evolução? Eu até me emociono. Ali nós podemos ver no livro Amor Imbatível Amor que o amor de mãe é um amor planificado, assim como o nosso irmão Vitor Hugo, nos Miseráveis, nos diz quando Cosette, aquela pequenininha, aquela mocinha em Vitor Hugo, que foi, na verdade, cuidada por Jean Valjean, aquele que se tornou um bom homem, que quase se tornou um criminoso, ela ali estava se tornando jovenzinha, e jovenzinha começou a apresentar todos os característicos da beleza feminina. Era uma jovem bela, era uma jovem bonita, tinha candura, tinha passado logo mais pelo convento, tinha passado por muitos ensinamentos junto com as freiras, e ela saiu de certa forma inocente, de certa forma ela saiu quase sem saber sobre o mundo. E então ela começou a olhar no espelho e começava a dizer aquilo que muitas vezes era dito a ela: ah não, eu sou feia, eu não sou bonita. E o Jean Valjean dizia a esta: não, mas não, isso não. E ela começou a ver, então logo após certos fatos, que era bonita. E então ela desabrochou. E o Vitor Hugo, de forma muito cômica e engraçada, ele nos diz que o que era para aquela bela moça, Cosette, na verdade uma beleza, na verdade uma nova forma de enxergar a vida, uma esperança, para Jean Valjean começou a ser um terror, porque ele já sabia que os rapazes iriam colocar os olhozinhos naquela que era para ele a sua filha. E então ele nos compara: mas o que para Jean Valjean seria a solidão de seu espírito sem a sua querida menina, para uma mãe seria a maior das felicidades, pois que sua filha estaria dando a continuidade. As mães são capazes, muitas vezes, de dar o tempo, de dar o pão, o corpo, o alento. As mães são capazes de descer até lá nos confins do universo, dos abismos mais profundos, e a buscar um Judas, como Maria Mãe Santíssima fez, pois que este muito errara após estar traindo Jesus. As mães são capazes de estar a enobrecer os espíritos, quando ao dar lugar a estes espíritos, permite que seus filhos se desenvolvam, se manifestem, estejam juntamente com os papais, estar ali desenvolvendo o melhor de seu ser, apresentando força, angariando firmeza, angariando amor. Os papais não ficam atrás em nenhum sentido, em nenhum âmbito, pois que estes também, quando não podem a sua casa estar levando o pão de cada dia, é algo doloroso. É muito doloroso para um homem, pois que psiquicamente isso é uma coisa de construção. Não estamos falando aqui simplesmente de teorias, mas de construção evolutiva. O homem, psiquicamente, ele é provedor. Ele tem esta sensação de prover, de proteger. A mulher também a tem. Isto nós vemos, por exemplo, com Jordan Peterson, que é um pensador, um filósofo atual, um grande psicanalista, que estuda e nos apresenta estes estudos de forma muito coerente, com estudos muito bem feitos, com pesquisas muito sólidas, e que ele vai nos dizer que quando o homem ele não consegue proteger e prover, ele se sente afetado em muitos dos seus sentimentos. Ele se sente muitas vezes tímido, e aí cria-se a timidez, que Joana de Ângeles também em Amor Imbatível Amor vai nos dizer, vai nos narrar. Então, aí chega o convite do amor imbatível amor, o amor terapia. Quando a mulher se dispõe, por exemplo, a este homem que não consegue prover um pouco do seu trabalho, do seu suor,
para que possa prover a casa, para que possa prover os filhos e ao seu esposo temporariamente, ali se faz uma beleza, pois que muitas vezes nós vemos esta mulher com muita dignidade dizendo: não, meu querido esposo, eu estarei a ajudá-lo, você vai se levantar, eu vou te apoiar, eu vou estar a suprir aquilo que é necessário, se preciso for, trabalhe em 2 empregos, ou trabalhe em 3 empregos, como nós assistimos lá no Todo Mundo Odeia o Cris, que eu sei que tem muitos que gostam, o Júlio. Então, muitas vezes, esta mulher, ela vai se posicionar de maneira digna e vai encantar o marido, não vai estar, na verdade, o humilhando, pois que também dói no outro, e o outro tem que se capacitar para não estar sentindo este sentimento, tem que dar a volta por cima, agradecer a oportunidade, não viver de orgulho e de vaidade, e estar simplesmente dizendo: obrigado, meu Deus, pois que bela e maravilhosa mulher me deu, bela mulher e mãe de meus filhos, bela mulher cujo qual meu coração se sente aliviado e cujo qual eu quero estar ali a buscar sim um emprego para estar a prover, pois que esta mulher é digna, é honrada, é respeitada. Um momento. Toma pouca água. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer também em Amor, Imbatível Amor, além dessas fases do amor infância, amor adolescência, amor maduro, que nós, estando ou nos capacitando a sermos mais firmes no território da nossa emoção, a estarmos controlando os nossos pensamentos, a não estar ligando muitas vezes para certas coisas, vamos estar nos encontrando muitas vezes com aqueles desafetos do passado, aqueles cujo qual em nós vai dar certos conflitos, que em nós vai fazer o estimular que nós estejamos trazendo à superfície da nossa alma todas as problemáticas que nós tivemos lá atrás. Muitas vezes vamos nos sentir frustrados. Ela também mostra nesse outro livro, Amor, Imbatível Amor, que quando nós nos sentimos frustrados é porque nós colocamos a expectativa no outro daquilo que nós queríamos que o outro fosse e que às vezes nós não somos. Nós colocamos a expectativa que o outro mude de comportamento porque está a nossa, vamos dizer, responsabilidade, e nós queremos que o outro mude de comportamento de uma hora para outra, se esquecendo que todo o processo educativo de todos os seres no universo, pelo Pai, todo projeto pedagógico, ele demanda tempo, esforço, elaboração. A vida vai apresentar todos os fatos e experiências necessárias ao amadurecimento destes seres. É natural os erros, é natural como papais, como mamães, como filhos, como irmãos, como vovôs, como vovós. É natural nós vermos que estes estão muitas vezes a errar. Sim, nós devemos corrigir, a correção é necessária, porque senão nós seremos omissos. Mas nós não devemos estar colocando em nosso coração uma ânsia tão profunda a ponto de viver o amor infantil, que é controlador, dominador, que quer impor, que se desespera. Não, nós temos que estar nos treinando, porque ainda estamos naquela fase intermediária do amor adolescente, com certas inseguranças, com certas incertezas, e nós podemos modificar esses sentimentos para termos o amor maduro, que é incondicional, que é pleno. Toda vez que se depara com aquele ser, ele renova-se, mesmo à distância, mesmo que os anos passem, mesmo que as coisas aconteçam, este amor ainda vai estar vivo. E ao reencontrar, ao rever, muitas vezes, mais amor ainda podemos ter e sentir. Então, se nós estivermos olhando o outro, nós não podemos muitas
muitas vezes com muitas, vamos dizer, mesmo cargas do passado, de outras vidas que a gente sequer se lembra, olhando e falando assim: ah, meu Deus, mas eu acho que essa pessoa está muito falsa. Ah, meu Deus, mas eu acho que essa pessoa está errando muito nesse ponto. Ah, meu Deus, mas eu acho que essa pessoa está sendo astuta nisso. Uma coisa é nós analisarmos para o bem. Outra coisa é analisarmos e produzirmos em nós aquilo que nós podemos ver em Joana, que é a autofrustração. Vamos dizer que nós nos hipnotizamos com sentimentos negativos e buscamos colocar expectativas no outro, ou buscamos definir o outro no momento presente de uma forma simplesmente absoluta, como se fôssemos Deus, e não o somos. Pois que eu já vivi momentos, como professora mesmo, em que eu fiz uma pergunta a uma aluna, e na sala de aula, esta aluna, ela me respondeu de uma forma como se a aula estivesse enfadonha, como se a aula estivesse sem graça. E aí, eu percebendo o ambiente com os outros alunos, não estava. E eu fui perguntar para a aluna, porque a postura analítica, se a gente estuda um pouco da ciência do comportamento humano, a postura dela inteira era de alguém que estava desinteressado na aula porque a aula estava enfadonha. É uma pequena experiência, uma pequena visão dentro da minha evolução. E eu perguntei a esta, e esta simplesmente me respondeu um dia que estava, na verdade, com pensamentos de tirar a vida. Ela estava buscando, na verdade, entender dentro da sua cabeça, junto com a resposta que ela estava a dar a mim, em pensamentos muito perturbadores, que a forma que ela poderia realizar para estar se machucando mais. Graças a Deus, essa menina hoje está muito melhor, inclusive frequenta um centro espírita. Ela está muito bem hoje em dia. E ela estava com esses pensamentos, e numa primeira análise, o que poderíamos dizer? Ah, não, está desinteressada. Não, estava vivendo conflitos dentro de seu ser que nós não somos capacitados para entender de toda forma e plenitude. Por isso que devemos buscar com a espiritualidade, estarmos vibrando para o bem, não estarmos colocando os outros em estereótipos, pois que nós estaremos colocando dentro de nosso ser os preconceitos, ou seja, um conceito prévio. Estaremos tudo a julgar o outro como se o outro fosse uma coisa que ele não é. E nós também não podemos ter preconceitos para conosco mesmos, dizendo-nos que não podemos, dizendo-nos que não vamos conseguir. Nós devemos, antes de mais nada, olhar para os nossos erros sem estarmos vivendo de maneira melancólica, desesperadora, triste, vivendo estes como uma lição a não ser repetida, pois que a história existe, a história do mundo, a história universal. Nós não vivemos dizendo, não vivemos ouvindo dos professores ou das pessoas mesmo quando nós assistimos um vídeo no YouTube, que a história é para ser lembrada e os erros não são para ser repetidos. É para isso que existem estes fatos, essas consequências. Devemos estar nos estudando para estarmos sentindo melhor, firmando-nos e não nos desesperando com os aparentes desequilíbrios que estamos a viver. Devemos estar fortes, devemos estar firmes, sabendo que nós, no nosso próximo passo, estaremos conseguindo ser melhores e maiores, pois que temos Jesus ao nosso lado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.